TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Boa tarde. Dalai Lama confirma nesta quarta-feira que terá um sucessor após sua morte. O governo quer usar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para combater incêndios no Cerrado e no Pantanal. Conta de luz fica mais cara em julho. Veja dicas de como economizar com a bandeira vermelha. Governo autoriza o uso das Forças Armadas durante cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. 46% dos deputados federais avaliam o governo Lula de forma negativa e 27% positiva. É a partir de agora, ao vivo, no Boa Tarde Mundo. Rodovinheta, estamos no ar e a primeira informação que a gente traz hoje é que o Dalai Lama afirmou nesta quarta-feira que um sucessor será nomeado após a sua morte para garantir a continuidade do seu papel como líder espiritual da comunidade tibetana. A China disse que precisa aprovar o escolhido. O Dalai Lama afirmou nesta quarta-feira que um sucessor vai ser nomeado após sua morte. Em um comunicado divulgado por ocasião de seu 90º aniversário, o líder espiritual da comunidade tibetana indicou que a responsabilidade caberá exclusivamente ao seu escritório na Índia. De acordo com todos os pedidos de meus devotos e alunos em relação à minha reencarnação, afirmo que a instituição do Dalai Lama continuará. A decisão é histórica não apenas para os tibetanos, mas também para seus seguidores em todo o mundo, que veem o Dalai Lama como um símbolo da não violência, da compaixão e da luta pela identidade cultural tibetana sob o domínio chinês. Mas Pequim, que o considera um rebelde separatista, afirmou que o sucessor do Dalai Lama precisa da sua aprovação. A reencarnação do Dalai Lama deve ser escolhida por sorteio em uma urna de ouro e aprovada pelo governo central. Líderes religiosos e políticos tibetanos condenaram a interferência. O processo central de reconhecimento da reencarnação de Sua Santidade, o Dalai Lama, está de acordo com a singular tradição budista tibetana. Portanto, não apenas condenamos veementemente o uso de temas de reencarnação pela República Popular da China para ganho político, como jamais o aceitaremos. Nascido em 6 de julho de 1935, Tenzin Gyatso é, segundo a crença tibetana, a 14ª reencarnação do Dalai Lama. Em sua mensagem, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz explicou que nos últimos anos recebeu inúmeros telefonemas da diáspora tibetana, budistas da região do Himalaia, da Mongólia e de partes da Rússia e da China, pedindo a continuação da instituição. Sua idade avançada levantou preocupações sobre o futuro da liderança tibetana e uma possível tentativa da China de influenciar sua sucessão. Um decreto do governo Lula autorizou ontem que o uso das Forças Armadas entre os dias 2 e 9 de julho para garantir a segurança da cúpula do BRICS. O evento internacional está previsto para acontecer nos dias 6 e 7 na cidade do Rio de Janeiro. Um decreto do governo Lula autorizou nesta terça-feira, dia 1º de julho, o uso das Forças Armadas entre os dias 2 e 9 de julho para garantir a segurança da cúpula dos BRICS. O evento internacional está previsto para acontecer nos dias 6 e 7 na cidade do Rio de Janeiro. Conforme o texto, as tropas trabalharão em conjunto com órgãos de segurança pública federais e do Estado do Rio, com o objetivo de proteger os chefes de Estado e representantes nas reuniões da
cúpula. A ação das Forças Armadas será coordenada pelo Ministério da Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O decreto delimita áreas estratégicas de atuação, como o perímetro dos hotéis em que ficarão hospedadas as delegações. Haverá ainda operações nas vias de deslocamento das comitivas, no Aeroporto Internacional Tom Jobim e nas águas jurisdicionais do Brasil, consideradas de interesse para o evento. A Força Aérea Brasileira confirmou o uso de caças F-5M armados com mísseis para monitorar o espaço aéreo durante o evento. De acordo com a FAB, o uso de mísseis é uma novidade no esquema e garantirá a redução do tempo de reação em caso de um eventual ataque. A Cúpula dos BRICS é o principal encontro político do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2025, o Brasil exerce a presidência rotativa do grupo e será o anfitrião do evento. Pronto, a gente acompanhou aí a reportagem, mas vou fazer uma correção básica aqui, peço já perdão. Eu afirmei que o presidente Lula afirmou isso ontem, né? Mas não, foi na terça-feira que ele disse que ia ser usado lá na cúpula do BRICS, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, tá? Então foi terça-feira e não foi ontem, quarta-feira, tá ok? E a pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que 46% dos deputados federais avaliam de forma negativa o governo Lula, do PT. A pior avaliação do governo federal desde o início do mandato de 2023. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que 46% dos deputados federais avaliam de forma negativa a forma que o governo Lula utiliza para o seu governo, a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato. Em 2023, outros 27% avaliam a gestão de forma positiva, o número mais baixo da atual gestão. A margem de erro é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Para 24% dos deputados, o desempenho do governo Lula é regular, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Veja os números. Negativo, 46%. Eram 42% em maio de 2024. Positivo, 27%. Eram 32%. Regular, 24%. Eram 26%. Não sabem, não responderam, 3%. A última pesquisa era 1%. Encomendada pelo Genial Investimentos, o levantamento foi realizado entre os dias 7 de maio e 30 de junho de 2025. Foram ouvidos 203 deputados, o equivalente a 40% da composição da Câmara. A amostra foi feita por região geográfica e pela orientação ideológica dos partidos, com base no projeto Brazilian Legislative Surveys. A avaliação negativa do governo Lula aumentou 13 pontos percentuais entre agosto de 2023, quando era de 33% no primeiro levantamento realizado com os deputados federais depois da posse e a pesquisa divulgada nesta quarta. Já a avaliação positiva da gestão petista caiu 8 pontos percentuais no mesmo período. Era de 35% em 2023, foi para 32% em 2024 e agora está em 27%. Fazer igual a Sayara Almeida lá no Maranhão, né? Obrigado, Carteles, pelas informações. É assim, gente, estamos igual lá no Maranhão, viu? Como repórter, apresentando, e assim a gente segue, como ela mesma diz, né? Olha, o projeto Navegando com Sentido permite que deficiências visuais assumam o leme e guiem embarcações na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. A atividade é acompanhada por instrutores, requer bastante do sentido dos participantes, que precisam perceber sutilezas como a oscilação do veleiro sob seus pés e a direção do vento. Olha que legal, acompanha essa reportagem. Fernando Araújo sente a brisa do mar em seu rosto enquanto segura o leme do veleiro que navega pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele pilota com confiança, ainda que não consiga ver a bela paisagem ao redor. A sensação de você estar sendo pilotado um barco, sendo pilotado por um cego, mano. A tripulação do piquenique inclui 4 pessoas com deficiência visual ou auditiva e vários instrutores.
Durante 3 dias intensos, este grupo recebeu treinamento teórico e prático a bordo de embarcações em uma marina privada do Rio, em frente ao famoso Pão de Açúcar. A experiência resultou em uma expedição pelas águas da Bahia em um veleiro monocasco de 40 pés. Nunca me imaginei assim, estar pilotando um barco assim em si. É porque, assim, normalmente os deficientes ficam se isolando, no caso, não quero fazer uma parada nova. Então, esse curso de vela que a gente teve no final de semana foi muito importante, até para a gente trabalhar a parte sensorial da gente mesmo, até para a gente se localizar. Eu achei muito maneiro e diferente. Araújo percebe claramente as oscilações da embarcação sob seus pés e a direção do vento, que usa para ajudá-lo a pilotar. Interpretar o ambiente e explorar o sensorial é fundamental para a tarefa. Dá um vácuo. Assim, a diferença de um espaço aberto de um espaço fechado. Essa é a diferença que você percebe. Você bem percebe que tem algo ali por fato de ficar mais fechado. E quando ele está aberto, parece que fica mais expandido o local. O projeto Navegando com Sentido é tocado pela regatista e engenheira ambiental Juliana Poncione Mota, fundadora da Organização de Conservação nas Marés. Além de oficinas de navegação para pessoas com deficiência, a iniciativa visa oferecer treinamento em práticas inclusivas. Desde da primeira atividade eu já coloquei o pessoal para tocar o barco, para levar as coisas sozinho, com uma guiança da fala. Eu acredito que todo mundo é capaz, mas de fato a sensibilidade é surpreendente, assim. Conseguir navegar um barco desse tamanho, com esse peso e milimetricamente acertar o rumo, que uma pessoa que tem visão, tem uma dificuldade, é realmente algo especial, assim. O Brasil, com uma população de 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE, tem 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual e 2,3 milhões com deficiência auditiva. A Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015, estabeleceu parâmetros para garantir a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas e recreativas. Que bacana essa reportagem e que a gente possa mais vezes mostrar acessibilidades, pessoas que precisam, que têm uma deficiência ali, podendo fazer coisas que normalmente não fazem. Muito massa essa atitude e esse projeto. Agora vamos para um intervalo rápido e no próximo bloco a gente fala sobre a conta de luz que ficará mais cara nesse mês de julho. A gente vai falar para você algumas dicas de como economizar com a bandeira vermelha. O intervalo é rápido, volta já. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. O seu noticiário no domingo. Revista do domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. Estamos de volta com o BTM e olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira tarifária vermelha para as contas de luz do mês de julho por conta da queda no volume de chuvas e da diminuição da geração de energias por hidrelétricas, conforme projeções da Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. Acompanhe a reportagem de Gleidson Oliveira. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária vermelha para as contas de luz do mês de julho por conta da queda no volume de chuvas e da diminuição da geração de energia nas hidrelétricas, conforme projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico,
a ONS. Segundo a ANEEL, o cenário justifica a manutenção na bandeira, que ficou vermelha em junho, e serve também como alerta para o uso consciente da energia elétrica. A bandeira vermelha no patamar 1 significa que as contas de energia elétrica terão cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kW consumidos por hora. Veja formas de economizar a sua conta de luz. O chuveiro elétrico é o equipamento que mais consome energia e, consequentemente, também é o que mais pesa na conta de luz do consumidor. Por isso, um uso inteligente durante os banhos pode ser a chave para uma redução significativa dos gastos com energia. O engenheiro de eficiência energética da CEMIG, Tiago Batista, explica que o tempo de calorão traz uma grande oportunidade de economia, porque os chuveiros podem ser colocados numa temperatura menor, o que gasta menos energia. Segundo a CEMIG, a geladeira é o segundo equipamento que mais consome energia dentro de casa, por conta de seu tempo de uso e o abre e fecha. Isso porque a entrada de ar quente na geladeira faz com que o equipamento precise trabalhar mais para refrigerar os alimentos, consumindo mais. No mesmo sentido, o engenheiro destaca que os alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no eletrodoméstico, porque isso faz com que o motor tenha que funcionar por mais tempo, aumentando os gastos. Utilizar a parte de trás das geladeiras, que são mais quentes, como forma de secar roupa, também é contraindicado porque eleva o consumo. O ventilador sempre é a opção mais barata para lidar com as altas temperaturas. Além do aparelho ser mais barato, o consumo de energia também é menor que um de um ar-condicionado. Ainda assim, o engenheiro da CEMIG afirma que é importante ter atenção ao tempo de uso do equipamento, evitando deixá-lo ligado se a pessoa deixar o ambiente ou quando as temperaturas já estiverem agradáveis. Para economizar energia, Tiago Godoy comenta que é importante utilizar o ar-condicionado com sabedoria. Gustavo Sozzi, presidente da fornecedora Lux Energia, compartilha do ponto de vista de Tiago e aconselha o consumidor a optar por uma temperatura moderada, evitando excesso de frio. Para que o ar-condicionado não precise ficar em uma temperatura tão baixa, Sozzi pontua que é importante bloquear o calor com cortinas ou persianas, mantendo a casa naturalmente mais fresca. Manter vidros ou janelas fechados também ajudam, já que impedem a entrada de mais ar quente e seguram a temperatura mais fria no ambiente. Gustavo Sozzi ainda afirma que, além da otimização do uso dos aparelhos que utilizam energia elétrica, outras opções podem fazer a diferença na conta de luz no longo prazo. A primeira e mais simples é a escolha da lâmpada. Trocar lâmpadas incandescentes pelas de LED reduz os custos da casa com energia, porque a lâmpada de LED é mais eficiente do que a incandescente. Obrigado pelas informações, Gleidson. Você viu aí, né? Uma matéria bem detalhada, explicando direitinho e espero que tenha servido para você. Serviu? Fala com a gente, manda esse feedback aqui nos nossos comentários do Boa Tarde Mundo, ok? Depois de enfrentar incêndios que devastaram mais de 30 milhões de hectares em 2024, o Ministério da Justiça quer que 150 milhões do Fundo Amazônia, iniciativa que recebe verba internacional para a proteção da floresta, sejam destinadas a ações do combate do incêndio no Cerrado e no Pantanal. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Rodou. Depois de incêndios que devastaram mais de 30 milhões de hectares em 2024, o governo federal quer usar 150 milhões do Fundo Amazônia para combater queimadas no Cerrado e no Pantanal. Essa é a primeira vez que o fundo, conhecido por Proteger a Amazônia, seria usado em outros biomas. O projeto chamado Manejo Integrado do Fogo foi enviado ao BNDES, responsável pela gestão do fundo, e prevê a compra de equipamentos e reforço para brigadas voluntárias e corpos de bombeiros em 6 estados.
Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Mesmo com o nome, o Fundo Amazônia pode sim investir em outros biomas, e já fez isso no passado. O governo garante que essa medida não prejudica a floresta amazônica, que já recebeu 367 milhões em ações diretas. A proposta surge após o país enfrentar uma das maiores tragédias ambientais da década, com recordes de queimadas no Pantanal e no Cerrado. Segundo cientistas, o fogo tem origem principalmente humana, e os biomas continuam sem estrutura adequada de resposta. Se aprovado, o projeto vai permitir a entrega rápida de equipamentos antes do auge da seca, reforçando a prevenção e o combate ao fogo em regiões que são estratégicas para o clima, a água e a biodiversidade do Brasil. Esse projeto está em fase final da análise e pode ser decisivo para evitar novas tragédias ambientais no ano de 2025. Essas são as informações, reportagem de João Pedro Coutinho para os estúdios da TV Mundial. Mais uma semana concluída com sucesso aqui no Boa Tarde Mundo. Para ver nossas reportagens e a edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal do YouTube, TV Mundial Jornalismo. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, tá aparecendo aqui na sua tela, @TV Mundial OFC. Para mais notícias, você já sabe, no cantinho da tela que tá aparecendo, acompanhe a página 05 Notícias, portal de notícias oficial da TV Mundial, 24 horas por dia, ligado. O endereço para você acessar o portal está aqui na tela, aqui no canto, @05 Notícias. Coloque lá no Instagram que você vai continuar muito bem informado por lá, tá bom? Na sua tela agora o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aeroporto de Congonhas, um grande aeroporto do nosso Brasil. Uma boa tarde para você. Até terça-feira que vem. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.